Continuando. Então, existe um declínio espiritual, como eu já havia explicado. Quem deu aula aqui sobre Ruth provavelmente também citou o livro dos Juízes, que também está naquele período. E agora nós vamos entrar aqui no livro do profeta Samuel, que se a gente for colocar o primeiro livro do profeta Samuel e o segundo livro, é a mesma coisa. Só foi feita apenas uma divisão, mas que todo o conteúdo é um só, mas foi dividido em primeiro livro e segundo livro, tá? Esse livro, ele foi, se a gente for colocar em uma data aproximada, está no ano 1100 a.C. até 970 a.C. Então, o primeiro livro e o segundo livro do profeta Samuel, aproximadamente, está ali um tempo de 130 anos. Tá? Então, o livro do profeta Samuel, entre o primeiro e o segundo livro, todas as histórias que foram narradas, têm aproximadamente 130 anos. Tá bom, meus amados? Qual era o propósito? O propósito desse livro era, primeiro, mostrar, como é que eu posso dizer? O objetivo do livro é apresentar o decorrer da história de Israel, o nascimento da monarquia, a liderança de Samuel, a derrota de Israel para os filisteus e tantos outros fatos que ocorreram. Tá bom, meus amados? E temos que entender também que, a partir do livro do profeta Samuel, a gente percebe que existia uma anarquia, correto? No livro dos Juízes existia uma anarquia. O que é uma anarquia? Uma anarquia é cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos, como está no final do capítulo do livro dos Juízes. Ou seja, a anarquia é uma negação de uma autoridade. Ou seja, eu não quero autoridade, eu não quero um político. Então, como existiam essas confederações de tribos, não havia uma liderança centralizada. Então, ou seja, cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Isso é uma anarquia. Quando vamos partir do livro do profeta Samuel, ainda assim a questão espiritual em Israel estava muito complicada, porque quando vamos ver o livro do profeta Samuel, vamos ver, por exemplo, o sacerdote Eli sendo omisso, vamos ver Hófni e Finéias pecando gravemente relacionado às ofertas do Senhor. Você vai ver Hófni e Finéias se deitando com as mulheres, se prostituindo, pessoas nas quais Deus havia chamado para o sacerdócio. Então você vai ver uma liderança espiritual mergulhada em trevas, porque Hófni e Finéias literalmente estavam em trevas, e o sacerdote ele já com senhor de idade, já meio cansado, né? E você vai ver no decorrer do livro que precisava de ter um novo líder. E daí a gente parte do ponto que a gente olha para a história de Ana. Quem que ouve falar sobre Ana? Ana e Penina, o grande clássico de Ana, não é isso? Ana sofria aquela situação com Penina, e Penina afrontava ela por não ter filho, e ela tinha muitos filhos. E Eucana até diz: não sou eu melhor do que seus 10 filhos, e tal, aquela coisa toda. E sempre iam para Siló, onde ficava o tabernáculo. Abra aí, livro de Josué, capítulo 18. Quando as tribos haviam se instalado em Canaã, o tabernáculo, aquele tabernáculo móvel, tá, que montava e desmontava, ele ficou em Siló. Então ficou ali. Por isso que você vai ver sendo mencionado no livro de Samuel, Siló, que significa lugar de descanso. Lê alguém, por favor, capítulo 18, versículo 1. Toda a comunidade dos israelitas reuniu-se em Siló, e ali armou a tenda do encontro. A terra foi dominada por eles. Então ali foi que se instalou o tabernáculo, e era ali que o povo ia para fazer o quê? As ofertas,
as suas ofertas pacíficas, oferta de culpa, oferta por expiação e por aí vai. Então ela lá em Siló, em que estava o sacerdote Eli, Ofni e Finete, Eucana e Ana, eles subiam, que era na montanha de Efraim, iam até Siló, para levar o sacrifício, levar a oferta ao Senhor. E aí nessa situação, eu vou tentar aqui correr um pouco o texto, aqui nessa situação em que Ana já está atribulada, amarga de espírito, o sacerdote está sentado próximo à entrada do tabernáculo, dos pilares, ele vê Ana ali chorando amargamente, ele vê Ana ali se derramando ao Senhor, e ali ela vai dizer, o sacerdote pensou que ela estava embriagada, e na verdade não estava, né? Ela estava atribulada, angustiada de espírito, e depois ela vai declarar o que realmente estava acontecendo com ela, e ele vai em paz, que Deus de Israel lhe conceda a tua petição. E assim Ana foi, o sacerdote mudou, a história mudou, e ela fez uma promessa, fez um voto, na verdade, que se Deus desse um filho varão, ela entregaria ao Senhor para que ficasse para sempre. Ou seja, a partir do momento que Deus desse um varão para ela, olha, eu vou deixar na mão do Senhor, e ele vai ficar contigo para sempre. Então Deus realiza o propósito dela, e ela entrega esse propósito para Deus. Engraçado, né? Vamos lá, vamos continuar. Então ela vai entregar lá a bênção, né, que Deus havia realizado. Vamos aqui olhar aqui rapidamente aqui no livro do profeta Samuel. Capítulo 1. Capítulo 1, versículo 20. E depois, alguém lê, por favor, o versículo 23 e 24. Capítulo 1. Sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, e ele dizia: eu tenho pedido ao Senhor. Agora 23 e 24. E Eucana, seu marido, lhe disse: faz o que vem crescer em teus olhos, fica até que o desmame, tão somente. Confie no Senhor a tua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite ao seu filho até que o desmamou. E havendo desmamado, levou consigo com 3 bezerros e um efa de farinha, e um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor a Siló, e era um menino ainda muito criança. Então perceba que depois da realização do propósito, ela foi entregada perante o Senhor. Ela voltou até Siló, e provavelmente Samuel tinha 3 anos de idade. 3 aninhos, provavelmente. Ela vai lá, leva a oferta, um efa de farinha, um odre, 3 bezerros, e leva o menino para o templo. E ali aquele menino, assim como ela fez um voto que entregaria para o Senhor para todo sempre. Então, o propósito de Samuel ali no coração dela é que ele servisse ao Senhor até a morte. Interessante, né? Mas vamos lá. Após isso, a gente tem aqui nos capítulos 2 e 3, Samuel crescendo no templo. O menino começava a servir o Senhor perante ali, crescia o menino, daqui a pouco jovem, ele aprendia todos os elementos que existiam dentro do templo, o próprio Arca da Aliança, o candelabro, o altar do holocausto, a mesa dos pães asmos. Então o menino Samuel, conforme foi crescendo e tendo maturidade, ele foi se ajustando e servindo a Deus perante ali, dentro do templo. Então aquele menino que não era da tribo de Levi, vale pensar, não era. Então, porque para ser levita tinha que ser da tribo de Levi, e para ser sacerdote tinha que ser da descendência de Arão. Então ele não era, mas Deus escolheu. E aí? Você vê a história que ele vai crescendo, ele vai tendo uma desenvoltura a ponto que, vamos ver aqui o capítulo 3,
capítulo 3, versículo 19 até o 21. Rapidamente, meus amados, rapidamente aí, quem achou, por favor, rapidamente. Conhecia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair de terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Ou seja, de ponta a ponta, Samuel estava confirmado como profeta, e Deus se manifestava em Siló, coisa que era rara. Se os irmãos observarem, no capítulo, deixa eu dar uma aqui, no capítulo 3, versículo 1, diz o texto que eram raras as visões e as manifestações. Mas a partir do momento em que Samuel, ele começa a se dedicar, ele começa a servir ao Senhor com integridade, o que vai acontecer? Deus começa a se manifestar. Por que Deus não se manifestou para o sacerdote, para Hófni e Finéias? Porque eles não conheciam ao Senhor. E as suas práticas eram abomináveis perante a Deus. Enquanto que, contrapartida, Samuel, ele está crescendo, servindo, agradando a Deus e aos homens, como diz o texto. E aí Deus começa a se manifestar. Interessante, né? Deus começa a se manifestar em Siló. E lá começa a se revelar as visões e a palavra de Deus. Pulando aqui rapidamente aqui para o capítulo 4, a gente observa que Israel perde uma batalha pelos filisteus. Capítulo 4 aqui, lê o livro, por favor, versículo 1, versículo 2 e o versículo 3. E veio a palavra de Samuel a todo Israel, e Israel saiu ao encontro, à peleja, aos filisteus, e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto à terra. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel, e estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo os 4.000 homens. E tomando o povo ao arraial, disseram os anciões de Israel: por que nos ferimos, Senhor, hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor e venha no meio de nós, para que nos livre da mão de nossos inimigos. Agora é interessante que me recordar essa batalha aqui, em que vão querer tomar a arca da aliança com uma maneira de, olha, a gente está perdendo a batalha, vamos trazer a arca, porque com a presença de Deus aqui, as coisas podem mudar. O jogo pode virar, a gente pode vencer a batalha. Só que a questão é que mesmo eles trazendo uma arca, para justamente, achando que com a arca ao favor deles, eles iriam vencer os filisteus, na verdade eles perderam. Israel perdeu a batalha pelos filisteus. Eli, Hófni e Finéias morreram. Por quê? Porque havia uma profecia que Deus havia dito através de um profeta para o sacerdote Eli, que Deus ia cortar, Deus ia tirar aquele sacerdócio. E aconteceu de fato. E veio uma notícia que vão contar para o sacerdote Eli. Ele está na sua cadeira quando recebe a notícia de que seus filhos estavam mortos. E com aquele impacto daquela notícia, ele cai para trás, quebra o pescoço. E aí uma das esposas dos seus filhos, ela acaba dando a luz a um menino. Até a mulher também morreu. Ela falou: e acabou. Foi-se a glória de Deus. Então ali acabou o ministério do sacerdote Eli e de Hófni e Finéias. E a arca da aliança, aquele símbolo máximo que eles tanto preservavam e que acreditavam que Deus estaria totalmente ao lado deles, quando na verdade pelas suas práticas contrárias Deus permitiu Israel perder. E agora a arca da aliança está no campo dos filisteus. Vou correr rapidamente aqui, porque enquanto essa arca ela vai andando de cidade em cidade, Ecrom, Asdod,
Gate, Gaza. Em cada lugar em que a arca está sendo pousada, em cada cidade dos filisteus, Deus envia a praga. Não envia não, tá, irmão? Ele é hemorroida. Ela não deixa lá. E o povo gritava de tanta dor que o grito chegava até os céus. Então, Deus feriu gravemente os filisteus. Então, ou seja, Deus ele não precisou do exército de Israel para poder vencer os filisteus. Só a arca da aliança lá, em Deus punindo, em Deus ali, de forma severa, castigando os filisteus. E ele não tira isso aqui, tira essa arca daqui, tinha morrido, sabe? E aí a arca ela vai para a casa de Abinadab e fica lá 20 anos e o povo começa a lamentar. Vamos aqui correr mais um pouquinho no capítulo 7, no versículo 2 e 3. Lê alguém, por favor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em ali. Tantos dias passados que chegaram até 20 anos, lamentada toda a casa de Israel a voz do Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e das carotes, e preparai o vosso coração ao Senhor e servi a Ele, só e Ele vos livrará da mão dos filisteus. Então você vê que o povo naquele período de Samuel não estava certinho não. Tanto que há uma reforma espiritual aqui, justamente para os filhos de Israel se converterem e largar os falsos deuses. E após isso, no capítulo 8, a gente vai ver o nascimento da monarquia, literalmente. É que quando chega no capítulo 8, Samuel já está de idade, já julgando Israel por muitos anos. Ele era conhecido também como vidente, e as pessoas iam consultar a Deus com ele. Agora a gente vê o nascimento da monarquia. O que é uma monarquia? Monarquia é quando alguém é posto por uma família. Por exemplo, vamos supor, você descende de uma família real, e assim vai ser perpetuado para o próximo. Você tem um rei, aí o rei tem um filho, aquele rei morre, o filho assume o trono, e assim fica perpétuo. Isso é uma monarquia. Sendo que em Israel nasce uma monarquia teocrática. O que é uma monarquia teocrática? É uma monarquia em que Deus escolhe o rei. Então, quando vai surgir o primeiro rei? A gente vai observar no capítulo 8. Abra, por favor, comigo. Capítulo 8. Lê alguém, por favor, do versículo 1 até o versículo 5. Correto. Então, quais são as justificativas para que eles pedem um reino? Está aqui dentro do texto. Você está vendo? Pelos filhos que são juízes, está com o caminho pervertido, são avarentos, estão corrompidos. Então, a justificativa para querer um rei, para querer alguém que o represente, para querer que alguém vá à frente deles, se houver alguma batalha, que é importante, as outras nações tinham, ele vai e diz: olha só, precisamos de um rei então, para você não dar seus filhos muito menos, sendo que existe condições
para que houvesse verdadeiramente um rei ficasse sobre o domínio das tribos, para que fique um reino unificado. Quais eram as condições? Ou você acha que era só levantar um rei e está tudo certo? Não. Teria que ter pessoas para trabalhar na cozinha, teria que ter perfumista, teria que ter pessoas para trabalhar no campo, teria que ter pessoas para trabalhar com ele no posto, teria que ter pessoas para ser na guerra. Então, existe um conjunto de elementos para servir ao rei. Israel, quando não tinha rei, cada um fazia conforme os seus olhos, cada um tinha seus próprios interesses, a sua economia, enfim, não estava sujeito a uma autoridade maior, a não ser Deus. Mas agora não. Agora eles vão ter que se sujeitar a um rei que eles estão pedindo. As condições, vamos aqui rapidamente no capítulo 8. Olha aqui, no capítulo 8, versículo 11, e disse: este será o costume do rei, que houver de reinar sobre vós. Olha aí, este será o costume do rei, que houver de reinar sobre vós. Quais seriam os costumes? Primeiro, tomará os vossos filhos e entregará para os seus carros, para os seus cavaleiros, para que corra diante dos seus carros, e porá príncipe de milhares por 50 cinquentenários, para que lave a sua lavoura, e colham na sua lavoura, e façam armas de guerra, e tomará também as vossas filhas, para perfumista, cozinheira, padeiras, e tomará o melhor das vossas terras, das vossas vicinhas, dos vossos olivas, e dará os... Enfim, tem todo um sistema aqui. Ou seja, se você realmente quer um rei, então se prepare, porque os seus filhos vão ter que trabalhar para ele. Não é isso que vocês querem? Querem ter um rei para liderar a frente de vocês? Então existem essas regras. E partindo um pouquinho mais adiante, nós temos aqui no capítulo 9, rapidamente aí, meus amados, capítulo 9, versículo 16. Então, quem é essa figura que vai reinar, que vai estar à frente das 12 tribos? É um homem chamado Saul. Diz assim: amanhã, estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, ao qual te ungirá por capitão sobre o meu povo, e ele livrará meu povo da mão dos filisteus, porque tem olhado para o meu povo, porque o clamor chegou até a mim. Então, essa unção aqui seria a unção para quê? Para capitão, não é para ser rei. Saul recebeu uma unção de capitão, justamente para quê? Para poder tirar da gente, para poder livrar os israelitas das mãos dos filisteus. E Saul era um homem que sobressaía aos demais, era um homem alto, bonito, de boa aparência, forte, jovem. Então ele tinha todos os requisitos para ser um rei. Capítulo 10, versículo 1. Lê alguém, por favor. Isso. Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o ungiu como líder da herança dele. Agora, correndo mais um pouquinho, a gente sabe que Saul, ele começou bem o reinado. A gente sabe que Saul começou bem, mas ele começou a cometer alguns tropeços. E esses tropeços, infelizmente, ele pagou alto preço. E o seu reino seria rasgado. E Deus já escolheria muito para ficar no lugar dele. Pelos erros que ele cometeu, que não deveria ter feito, deveria ter obedecido e não obedeceu. E o preço foi o seu reino ser rasgado e passar para outro. Quem era esse outro? Era Davi. Era o jovem Davi, o pastor Davi, que apacentava as ovelhas do seu pai. Saul foi escolhido, o povo adorou que Saul fosse rei, pela sua estatura, pela sua força, talvez pela sua beleza,
Mas de todos esses ingredientes, Saul falhou gravemente. Vamos aqui ver aqui no capítulo 15, versículo 28. Capítulo 15, versículo 28. Capítulo 15, versículo 28. Então Samuel disse: O Senhor tem rasgado de ti todo o reino de Israel, e tem dado ao teu próximo melhor do que tu. Então agora, ele vai virar os seus olhos, vai se atentar para quem agora? Para o jovem Davi. Então, ou seja, e Davi também, embora ter vacilado em alguns momentos, mas ele diz a Bíblia que ele é um homem segundo o coração de Deus. Ele é um homem que verdadeiramente ele fez a diferença, embora tenha cometido alguns erros. Mas vamos olhar aqui no capítulo 16, versículo 12, por gentileza, lê alguém, por favor. Bom, diz aqui o texto aqui no versículo 13: Então se tomou Samuel um vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou, se tornou a Ramá. Bom, agora você percebe que no meio dos seus irmãos, naquela mesa, Samuel manda chamar o filho que estava restando. Ele se apresenta, recebe aquele óleo, que é uma capacidade para poder exercer uma função, e a partir dali, a vida de Davi ia ser mudada completamente. Ia ser mudada. Embora que Saul também, quando Deus foi com ele, Deus havia mudado o coração de Saul, mas em alguns pontos Saul não obedeceu, e ele pagou um alto preço, que foi ter o seu reino rasgado. E é claro que Saul já não estava completamente na direção de Deus, ele vai passar por algumas situações mais complicadas, né? A primeira delas é que Deus permitiu um espírito ruim atormentá-lo. Imagine só, você, um homem ali, que Deus havia chamado para ser capitão, para libertar o povo, para guerrear, para reinar, e de tantos vacilos que ele cometeu, ele acabou sendo atormentado na sua vida espiritual. Deus permitiu que ele fosse ali assolado pelo espírito maligno. E aí quem entra em cena? Quem entra em cena para poder aliviar a vida espiritual de Saul? Davi. E aí Davi é chamado para entrar na corte real, na casa real ali de Saul. E Saul e Davi, que dedilhava, né, a harpa, quando ele dedilhava, aí Saul ficava aliviado. Sendo que ali já era um preparo para Davi do que Deus ia fazer com ele na frente. Então Davi, mesmo sendo ungido, recebendo óleo do azeite, ele ia reinar com 17 anos. Ele precisava passar por circunstâncias para forjar a vida dele com Deus, para assim poder reinar sobre Israel. Então não era assim, recebi o óleo, pronto, estou pronto para... Eu estou pronto. Não, você vai ser forjado, você vai ser trabalhado, para que essa unção ela venha verdadeiramente fazer algo diferenciado. E foi o que aconteceu. Acho que começou por baixo, começou lá na casa de Saul, e daí ele conquista a confiança de Saul, porque Saul o amou. Mas o problema é que Davi, ele foi perseguido pelo cara
que ele ali era usado ali na harpa para poder aliviar ele, etc. Acabou que Saul começou a ter ciúme, começou a perseguir, porque Saul matou milhares e Davi matou 10 milhares, e aquilo brotou um ciúme no coração dele, uma perseguição implacável contra a vida dele. E aí a gente vê que Saul já está completamente fora de si, está completamente não é mais aquele Saul que começou. Agora é um homem que quer matar Davi, é um homem que quer caçar Davi implacavelmente, e o pior é que o próprio final dele é triste, porque enquanto ele está nessa luta, nessa angústia de querer matar Davi, no final de tudo, quem morre é ele. Davi continua. No final de tudo, ele acaba ficando desastroso. Vamos aqui, avançando um pouco mais aqui no livro do profeta Samuel, capítulo, fora que tem 2 episódios em que Davi poupa a vida de Saul, 2 vezes na sua mão, e Davi não matou. Porventura mataria no juízo de Deus? Mas o cara está tribulado, está me perseguindo, querendo enfiar a espada em mim, mas ele tinha consciência: não vou matar um dia, não vou fazer isso, não vou fazer com que ele pereça na vida, não, negativo. Interessante, né? E você vê que o próprio Saul, já sem direção, Saul, os filisteus o apertando, as circunstâncias só pioram. E se os irmãos observarem aqui no capítulo 28, leia comigo, por favor, capítulo 28, versículo 4, 5 e 6. Capítulo 28, versículo 4, 5 e 6. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Gibeá. Ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado por medo, e muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por profetas. Vai lembrar, meus irmãos, que eu recordei aqui, é que Davi teve um destaque a partir do momento em que teve aquela batalha contra os filisteus. A gente não pode esquecer do capítulo 16, 17, quando Golias, afrontou o povo de Israel, afrontou 40 dias. A gente sabe que Davi ia levar o alimento para os seus irmãos. A gente sabe que Davi, o que aconteceria, se alguém derrotasse Golias, o que aconteceria? Que daria a sua filha em casamento e ficaria isento de impostos. Para você ver que como no período do rei, quando eles quiseram escolher o rei, tinha todos esses elementos. Vocês não queriam rei? Vocês têm que pagar imposto. Vocês não queriam rei? Então vai ter que trabalhar para ele. Coisas que ele não fazia antes, mas agora tem que fazer. Agora, meus amados, quando observamos no capítulo 28, era só conter esse fato aqui, porque depois Davi mata Golias, a gente sabe da história posteriormente o que aconteceu, que depois Davi vai para a casa de Saul. Vamos lá, capítulo 28 aqui. Vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu, estremeceu seu coração, e perguntou Saul ao Senhor. Porém, o Senhor lhe não respondeu, nem por sonhos, nem por mim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tem um espírito de feiticeiro, para que vá a ele e consulte. E os meus criados lhe disseram: eis que em Edom há uma mulher que tem um espírito de adivinhação.
Então Saul se disfarçou, vestiu outras vestes e foi com ele 2 homens de noite vieram a mulher. Você vê, né, que Saul, estremecido pelo exército filisteu, sabendo ele que talvez não teria nenhuma chance de ganhar a batalha, ele vai consultar a Deus e vai pedir a Deus para que fale com ele por profetas, através do sacerdote. Enfim, ele vai tentar buscar o sim de Deus, sendo que Deus não fala nem com ele. Deus não responde, Deus não atende, Deus sequer usa alguém para direcioná-lo, para saber o que iria fazer na batalha. O que ele vai fazer? A prática da necromancia. O que é necromancia? Necromancia é consulta dos mortos. Então, justamente, Saul, ele vai ir atrás de uma feiticeira, coisa que essa para Deus era abominável. E aí ele vai em busca de uma coisa que Deus não autorizou fazer, mas ele foi. E que no final de tudo, se a gente for observar aqui, no capítulo 28, acompanhe comigo, capítulo 28. Eu não vou entrar aqui no detalhe aqui do que aconteceu, eu preciso pular aqui o texto, os versículos. Capítulo, deixa eu ver que eu não me perdendo. Capítulo 31, versículo 1, diz assim: os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram diante dos filisteus, e caíram atravessados na montanha de Giboa. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, e os filisteus mataram a Jonathan, Abinadab, Miqusua, filho de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu armeiro: arranca sua espada, atravessa-me com ela, para que porventura não venha estar na mão desses circuncisos, escarneçam de mim. Porém, esse guarda de armas não quis, porque temeu muito. Então Saul tomou a espada e lançou-se sobre ela. Vendo, porém, esse soldado que Saul tinha já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim faleceu Saul e seus 3 filhos, um soldado, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. Final triste, né? Saul, né? Final, seu reino começou bem, sendo escolhido por Deus, sendo capitão, e no final de tudo, ele tira a própria vida, porque no campo de batalha com os filisteus, ele vê que já não tem força para lidar e para vencer a batalha, vê que nem Deus fala com ele para saber o que vai acontecer. Ele percebe que o seu exército está sendo aniquilado. Ele pensa: eu não vou cair na mão dos filisteus, eu não vou cair na mão deles, eu prefiro pegar minha espada, eu prefiro me matar, pegar a espada e cravar em mim, enfim, mas na mão dos filisteus eu não vou cair não. Mas acontece que, embora ele tenha se lançado sobre uma espada, os filisteus, quando encontraram Saul, o que fizeram com ele? Corta a cabeça dele e do corpo na parede, ele e seus filhos, para que seja motivo de zombaria e de escárnio. E você vê que ele começou tão bem o seu reinado, escolhido por Deus, ungido por Deus, e no final perde a cabeça e tem seu corpo pendurado na parede. E os filisteus saem com aquela grande vitória sobre os israelitas. Mas lembrando que
embora que Saul tenha perdido aquela batalha, nós sabemos que lá na frente, quem é que vai reinar, quem é que vai vencer, quem é que vai liderar e vai tornar-se o rei de Israel, que vai dar continuidade à monarquia? Davi. Lembrando que a monarquia é a monarquia teocrática, não vem de uma descendência de uma família. Monarquia teocrática é por Deus. Eu escolho aquele ali, daquela família, e eu quero que seja rei. Então é Deus que escolheu. Por que Deus não poupou a vida de, por exemplo, de Jonathan? Por que Deus não poupou os filhos de Saul? Para que desse continuidade ao reino, na monarquia. Porque Deus já havia escolhido Davi, e ele faria tudo segundo a vontade de Deus. Então Deus sabe quem ele escolhe para fazer a sua vontade. Ele sabe que quem ele escolhe vai fazer a vontade dele até o fim. Tem muitos que são chamados, mas no final termina mal. Não termina bem. Saul não terminou bem. Davi, com todos os percalços, mas terminou. Meus amados, continuando aqui no segundo livro aqui do profeta Samuel, para nós darmos as considerações finais, abra por gentileza no capítulo 2. Capítulo 2, comecei isso mesmo. Capítulo 2, versículo 3, versículo 4. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram na cidade de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi, rei sobre a casa de Judá, e deram aviso a Davi, dizendo: os homens de Jabes, de Gileade, são os que se executaram a Saúl. Davi é aclamado rei ungido em Judá. Agora, no capítulo 5, agora vamos para o capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1 até o versículo 4. O versículo 5, pronto. Ele começou a reinar há quantos anos? Quanto? 30. Foi ungido quantos anos, meus amados? 17. Mas só verdadeiramente assentou-se no trono, de fato, para reinar sobre todas as tribos, um reino unificado, depois de 30 anos. Depois de tudo que ele passou, e finalmente a promessa se cumpriu. Ele seria rei de Israel, e de fato foi. Eu vou parar aqui pelo capítulo